É, acho que é. Doutora Terezinha também. O Eduardo, que é o presidente atual da Regional São Paulo. Ah, é? Ainda bem que eu não falei mal. Que honra! Então vamos entrar aqui, ó. Espera aí. Agora, posso começar? Obrigado, Denise. Posso começar? Pode. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2024. Eu sou Érica Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando para você que gosta dos nossos conteúdos e vai adorar essa aula, não perder a oportunidade de comprar também nossos cursos que são online, de ultrassonografia e ressonância, que você pode assistir no conforto da sua casa, em qualquer lugar. E a gente vai ter curso presencial de ressonância e ultrassom, mas com datas a definir. Então, fiquem de olho. Se você também quiser receber as notificações, você não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para compartilhar também, dê um like e não perca, né, a chance de participar dessa reunião fazendo perguntas e comentários, né? Sempre que a gente tem o Dr. Guilherme Novita aqui conosco. E ele vai falar sobre quando iniciar o tratamento com terapia neoadjuvante, a visão do cirurgião. Dr. Guilherme Novita é diretor da Escola Brasileira de Mastologia e vai ficar de 2023 a 2025, é mestre pela Faculdade de Medicina da USP, mastologista do grupo Oncoclínicas e do Hospital Albert Einstein. Então, com vocês a palavra, doutor Guilherme. Oi, gente, Seja tudo bem-vindo. bem? Bom dia. É uma honra estar aqui. Infelizmente, dessa vez eu só consegui participar virtualmente, porque a agenda tá puxada, mas é sempre uma alegria rever meus amigos da radiologia e nessa reunião que tem um nome muito simbólico para mim, que é o Nestor de Barros. Eu vou começar a apresentação. Érica, quanto tempo você quer que eu fale? Aqui fica à vontade, tá? A gente só pede que fique Três tipo 10 horas? minutos para Não, vai dar tempo. perguntas, por favor. Fique tranquila. Tá bom. É, Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre neoadjuvância, obviamente a visão do cirurgião. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu acho que nenhum deles vai para essa apresentação, exceto esse, que é o fato de ser cirurgião e sempre tentar, às vezes, puxar a paciente para a cirurgia. Em termos de perspectiva histórica, isso daqui não é para deixar vocês assustados, mas assim, a indicação de neoadjuvância era mais ou menos essa. Você tinha antigamente tumores inoperáveis, que você não conseguia fazer cirurgia, que se acreditava que era o único tratamento eficiente, então você indicava uma terapia, e às vezes esse tumor reduzia, você conseguia fazer um tratamento cirúrgico. Só que hoje a gente está numa situação como essa, que são pacientes com tumores pequenos, e a gente precisa decidir quando é que a gente vai indicar a cirurgia é, nessas pacientes, principalmente pacientes com tumores entre 2 e 5 centímetros. Isso é uma questão que às vezes a gente tem isso em aberto. Para a gente falar um pouco de terapia neoadjuvante, eu queria falar com vocês sobre o estudo clássico de terapia neoadjuvante, que é o estudo NSBP-B18. Um estudo que randomizou 1.500 mulheres que faziam quimioterapia seguida de cirurgia ou cirurgia seguida de quimioterapia. Então, é uma comparação direta entre um e outro. E o que eles viram foi que, no grupo que fez a neoadjuvância antes, eles tiveram uma taxa muito maior de cirurgia conservadora. Isso não alterou a sobrevida global, não alterou a quantidade de recidivas, tá? Depois, vários estudos semelhantes mostraram dados semelhantes, mostrando que você conseguia, na maioria das vezes, transformar uma paciente de uma cirurgia que ia ser radical, uma mastectomia, para uma cirurgia conservadora. E esse, originalmente, era o principal benefício da neoadjuvância. Conceito cirúrgico da neoadjuvância, de uma maneira muito simples, é esse. Você tem um tumor original, você fica com um tumor residual, e o que você opera é o tumor residual. Você não tem necessidade de tirar toda aquela área ocupada originalmente pelo tumor primário, pelo tumor original, tá? Você tem que tirar o que sobra depois do tratamento. Os tratamentos neoadjuvantes começaram só com AC,
que eram adriamicina e ciclofosfamida, e hoje a gente tem milhares de combinações diferentes. Com isso, as taxas de resposta subiram e as taxas de cirurgia radical, de mastectomia, diminuíram. Então, a gente teve a vantagem disso. Quais são os tipos de resposta que a gente tem pós-terapia neoadjuvante? A gente tem o que a gente considera resposta completa hoje, que é a ausência de neoplasia ou só carcinoma in situ, e a gente tem uma resposta parcial, mas que a gente considera favorável, que é uma diminuição concêntrica do tumor. E a gente tem as respostas que a gente considera desfavoráveis ou incompatíveis com a possibilidade de preservação. As mais desfavoráveis são essas duas, doença que não diminui ou doença que progride. Isso daqui geralmente são doenças de alta agressividade e que vão ter um prognóstico bastante difícil. Uma situação que a gente costuma ver, principalmente em alguns casos, de tumores luminais, são tumores que, quando reduzem, eles se fragmentam, deixam focos. Então, esse tipo de lesão, geralmente, você não consegue conservar depois. E já os casos que tiveram uma redução ou ausência de neoplasia, você pode fazer, sim, uma cirurgia conservadora, tá? As recidivas locais, apesar de alguns estudos sugerirem que existe uma taxa maior no grupo que fez neoadjuvância, isso não é significante, até porque o grupo que você teve mais conversão eram tumores originalmente mais agressivos. Então, quando você olha só os casos de resultados de tratamento ótimo, você vê que os números são brilhantes, tá? Tipo de cirurgia, na maioria das vezes, você acaba tendo uma taxa melhor de cirurgia conservadora, tá? Isso não muda o prognóstico das pacientes. E nos casos de downstaging, aquele que era uma cirurgia, uma paciente candidata a uma mastectomia, que depois você fez um quadrante, você não tem uma piora na taxa de recidiva local. Qual é a grande limitação hoje para a terapia neoadjuvante em termos de conservação, já de cara pela clínica, além da resposta? É isso daqui. Pacientes que começam o quadro com carcinoma inflamatório são pacientes que, apesar de às vezes terem excelentes respostas, você acaba tendo que tirar toda a pele para mostrar essa resposta. E a gente também tem respostas muito ruins com calcificações difusas. A gente sabe que esse tipo de lesão não costuma desaparecer. Uma coisa que é importante para a radiologia é como eu controlo essa resposta. Classicamente, o controle era feito só com o exame físico da mama. E hoje a gente tem recursos mais precisos do que o exame físico. Então, um estudo que, apesar de antigo, eu sempre gosto de citar, é o estudo I-SPY Trial, que comparou ressonância versus exame físico das mamas. A grande crítica que a gente se faz a esse estudo sempre é o seguinte: mesmo o lugar que tem mais restrição de exames, mesmo o SUS, por exemplo, que você às vezes não tem a ressonância, você não faz o controle de resposta só com exame físico. Você hoje usa exame físico, mamografia e ultrassom, geralmente. Então, talvez essas diferenças sejam maiores. Mas para avaliação de resposta completa, clinical size é a linha em vermelho, sempre geralmente a pior, e três parâmetros de ressonância. O brilho, o maior diâmetro e o volume. Eu já vou adiantar para vocês que o mais preciso acaba sendo o maior diâmetro. Então, entre a ressonância, a avaliação do maior diâmetro e o exame clínico, uma diferença de 7% a favor da ressonância para detecção de resposta completa. Eu não preciso tanto disso hoje, eu preciso mais disso daqui. Qual é a doença mamária residual? E aqui o volume visto na ressonância foi o parâmetro mais importante e teve uma diferença aqui de 8% entre o exame físico e a ressonância. Uma coisa que é importante a gente avaliar, e aqui é uma revisão, uma meta-análise de vários estudos, é que as pessoas entendem que a ressonância é absoluta. E a ressonância não é absoluta. Por exemplo, uma ressonância isolada tem uma taxa de falso negativo que pode chegar a 10%, principalmente para aquelas lesões muito pequenas. Tá? Então, ressonância negativa pós-QT não significa que você realmente tenha doença residual. Uma comparação de ressonância versus ultrassom, você vê que, na prática, para avaliação de doença residual, elas foram muito similares, principalmente para casos de tumores menores, tá? A mamografia, você tem uma vantagem para ressonância clara,
entre a ressonância e a mamografia. E ressonância versus exame físico, mais ainda a diferença, tá? Você tem uma taxa de perdas muito maior no exame físico do que na ressonância, principalmente para aqueles tumores abaixo de 1 ou 2 centímetros, tá? Na prática, gente, a minha preferência de controle de imagem em quimioterapia neoadjuvante, sempre que disponível, antes de começar o tratamento, documentar essa paciente com mamografia e ressonância magnética e fazer os mesmos exames após o fim do tratamento. Eu não faço controle de tratamento com exame de imagem durante a quimio, a não ser que eu tenha uma dúvida que está crescendo e essa dúvida, é, talvez o exame vá me ajudar, mas normalmente eu não faço. Geralmente só o exame físico já me diz que está respondendo e não vai fazer diferença eu saber se essa resposta foi muito ou pouca durante o tratamento. A localização do tumor. Existem várias técnicas descritas na literatura médica. A mais aceita é a colocação de um clipe metálico no leito tumoral no momento da biópsia, tá? Mas existem lugares que fazem marcação cutânea do tumor. Na Itália, a gente usava muito essa tatuagem. O problema da tatuagem é que isso daqui é eterno, tá? Para sempre fica. O que eu tenho feito, isso daqui é uma foto de paciente, principalmente com pacientes com mamas não tão grandes, a gente coloca a paciente com os braços abertos em DDH, que é a posição da cirurgia, faz uma marcação da projeção do tumor na pele, tira foto, deixa essa foto com a paciente, se ela quiser mudar de médico, mas assim, tira uma foto e depois você armazena isso, tá? Vai bem. Eu confesso que eu não me sinto tão tranquilo em tumores que já foram biopsiados, às vezes a paciente já chega com diagnóstico, que a gente vai indicar neoadjuvância, de fazer um novo procedimento invasivo, que requer custo, tempo e é incômodo para a colocação de um clipe metálico. Estudos mostram que, apesar do clipe ser um pouco mais preciso, se vocês avaliarem os intervalos de confiança, eles são sobreponíveis em termos de volume da peça, tá? Então, uma coisa absoluta, você tem que clipar sempre, apesar de todas as diretrizes recomendarem. Não vou falar sobre clipe de linfonodo, apenas que eu não gosto. E se a gente quiser discutir isso, uma aula inteira, eu consigo explicar por que isso. Se fala muito hoje sobre não operar, é uma coisa que dá pavor em nós cirurgiões. Pô, não vai ter mais cirurgia, o que que eu vou fazer? Então, assim, já tentaram isso. Tentaram isso no passado com estudos numa época pré-ressonância e pré-mamotomia. E na época, eles viram que nos grupos que não fizeram cirurgia e fizeram apenas radioterapia, se vocês compararem números, vocês vão ver que não operar tinha recidivas muito maiores. Então, na prática, não era uma boa. O que os estudos atuais defendem é que com a mamografia e ressonância de hoje, você tem uma taxa de precisão muito maior para calcular a resposta completa, e com uma mamotomia você consegue tirar uma amostra bastante boa do leito original do tumor, e que se aquilo tiver negativo, você pode não fazer cirurgia e mandar essa paciente direto para a radioterapia. O problema existem falsos negativos. Mesmo o Kurer, que é um dos maiores defensores mundiais do assunto, mostra taxa de falso negativo de 4, 5%, dependendo da variante lá, do subgrupo tumoral. A grande questão talvez isso não tenha impacto clínico, mas ninguém tem essa resposta a médio e longo prazo. Quem arbitrou que até 5% de falso negativo é aceitável foram autores, não foi a natureza, não foi nada. Então, assim, quando a gente conversa com o paciente e explica essas limitações, a maioria dos pacientes ainda opta pela cirurgia, tá? Quando tiver um exame que seja 100% preciso, provavelmente ninguém vai querer operar, tá? Então, aqui vocês veem a taxa de falso negativo numa combinação dos estudos numa revisão do Kurer e do Van La Parra, e vocês veem aqui a taxa de falso negativo com associação de mamotomia, exames de imagem de 5%, tá? É um valor que se considera razoável. Uma revisão de vários estudos, tá, mostram
taxas de falso negativo, estudos pequenos, tá? Vocês veem que não são grandes estudos. Vocês veem aqui que, de modo geral, as taxas de falso negativo são elevadas. E quando você avalia um subgrupo daquelas pacientes que tiveram resposta completa, tudo isso, você tem aí números menores que 5%, que as pessoas dizem que ok. E para tumores triplo negativos, você teria aí a melhor taxa, porque apesar de serem tumores mais agressivos, a gente vai ver que são tumores que respondem mais à quimioterapia. E, finalmente, tem essa série, que é um estudo de fase 2, braço único, que o Kurer fez ressonância, mamografia e mamotomia, e observou em 58 casos, com segmento médio ainda curto, nenhuma recidiva local. Tá? Pode ser que isso seja o futuro, ainda aguardamos cenas do próximo capítulo. Tá? Vamos falar finalmente sobre o tema da aula, que é a seleção de pacientes. Quando é que eu indico neoadjuvância hoje no meu consultório? A gente sabe que o tumor, já desde o ano 2000, foi classificado por Peru e Sorlin em subtipos tumorais baseados na biologia. Esses subtipos tumorais a gente divide basicamente em luminal, triplo negativo, que acaba sendo a gente considerando a mesma coisa, mas não é, importante lembrar, e o subtipo HER2. Essa análise molecular é uma análise muito complexa e cara, que a gente não tem no nosso dia a dia. O que a gente tem no nosso dia a dia é isso. E a gente divide os tumores mais ou menos em 3 subgrupos. Então, a gente tem os tumores luminais, que são aqueles que expressam receptores de estrógeno e progesterona e tem o HER2 negativo. A gente tem aqui os tumores HER2, que independente dos receptores hormonais, o HER2 é positivo. E o triplo negativo é aquele tumor de uma característica de ser pouquíssimo diferenciado, não expressar nenhum dos receptores e ter uma biologia, de modo geral, mais agressiva. Tá? O que a gente sabe a respeito da quimioterapia neoadjuvante? Se você for ver o azul, a gente sabe que hoje a gente tem uma taxa de mais ou menos 30% de resposta completa, mas se você for dividir isso por subgrupos, você vai ver que o subgrupo triplo negativo e o HER2, você tem taxas que são bem maiores. Inclusive, em algumas séries hoje, você tem resultados de acima de 60% para os tumores HER2. Já os tumores luminais têm uma taxa bem menor de resposta. O que é a lógica disso? O tumor luminal se reproduz mais devagar, e por se reproduzir mais devagar, a gente sabe que a quimio atua na fase da mitose ali. Então, você torna esse tumor menos sensível à quimioterapia. Já aqueles tumores que crescem mais, estão sempre em mitose, então eles sempre abrem uma brecha para a quimioterapia poder atuar. A gente vê que, apesar da taxa de resposta ser menor, nos tumores luminais, a taxa de resposta não é um indicativo de sobrevida global. Se você vê todo tipo de resposta, você vê que a sobrevida dá na mesma, são todas sobreponíveis, diferente dos tumores triplo negativos, onde aquelas pacientes que tiveram uma resposta completa têm um prognóstico melhor do que aquelas pacientes que não tiveram resposta completa. Então, a gente pode dizer para os tumores triplo negativos que a resposta à químio é diretamente proporcional a chances de cura dessa paciente e, com isso, a gente consegue selecionar os tumores que são mais agressivos e talvez fazer um tratamento diferenciado. Os tumores HER2 também têm esse critério. Os tumores que respondem mais têm um prognóstico melhor do que aqueles que respondem menos. Vamos falar de tumores luminais. O tumor luminal tem um detalhe interessante. É muito comum a gente ouvir de médicos, mastologistas e oncologistas em discussão falar: é um luminal, não adianta fazer químio. Gente, não adianta se teu objetivo for resposta patológica completa. Vamos lembrar do estudo NSCBP-B18. O objetivo inicial da químio neoadjuvante era você transformar um tumor que ia para uma mastectomia num tumor que pode ser tratado com uma cirurgia conservadora. E a taxa de downstage, apesar de ser menor do que os tumores HER2 e triplo negativos, não é desprezível. São 30% dos tumores que passam a ter um prognóstico, uma cirurgia conservadora possível, tá? Com químios mais modernas, essa taxa de downstage continua menor, mas olha, 60% das pacientes candidatas a cirurgias de mastectomia vão para cirurgias menores, conservadoras.
Então, as variáveis acabam sendo o tamanho inicial, obviamente, a presença de receptores hormonais e calcificações, que são as que respondem mal. Puxa, Guilherme, e aqueles tumores super luminais, aqueles luminais tipo A, carcinoma lobular invasivo, ele não responde? Se você avaliar como resposta completa o teu desfecho, realmente é muito ruim. Só 5% dos tumores vão ter resposta patológica completa. Para cirurgião, a resposta patológica completa não é o principal fator, inclusive nem para o tratamento. O principal fator, muitas vezes, é o transformar uma cirurgia maior numa cirurgia menor. E eu consigo isso em 1/3 das pacientes. A hormonioterapia neoadjuvante, que é uma coisa que a gente tem pouca experiência, porque a gente não costuma usar em tumores luminais, só em pacientes que têm alguma resistência ao tratamento ou contraindicação clínica, mas a hormonioterapia neoadjuvante parece ser ainda melhor do que a quimioterapia neoadjuvante com maior taxa de cirurgia conservadora. 36. E o 36. 36 com 36 dá Eu 72. estou ouvindo aqui um microfone aberto, gente, desculpa, mas agora parou. Vamos lá. O principal ponto dos tumores luminais, que isso sim é uma indicação para neoadjuvância, na verdade é o contrário. Hoje, o que que acontece? A gente faz, às vezes, um tumor inicial de 2 centímetros, 1 centímetro, e a gente faz um exame de mamografia, ultrassom antes de operar, e tem lá um ultrassom com cortical espessada. A gente sabe que o valor preditivo disso para ter esse linfonodo positivo é muito alto. E o pior, às vezes a gente faz uma biópsia e confirma que esse linfonodo é positivo. Daí todo mundo fala, puxa, se o linfonodo é positivo, eu tenho que fazer neoadjuvância. Na verdade, não nos tumores luminais. Eu vou explicar por quê. Vamos lembrar do estudo clássico hoje de esvaziamento axilar, o estudo ACOSOG Z0011. Todo mundo que participa de alguma coisa de discussão de câncer de mama nos últimos anos já ouviu essa sigla, Z0011. Esse estudo randomizou mulheres com linfonodo sentinela positivo para fazer esvaziamento axilar ou nada. E viu que, após 10 anos quase de segmento hoje, a gente sabe que não mudou o prognóstico, não mudou a sobrevida livre de doença, e com isso você pode não esvaziar, quando você tem até 2 linfonodos positivos. Qual foi o critério de inclusão no Z11? Foi ultrassom da axila feito pela Érica? A gente vai ver que não, tá? Um outro dado do Z11 é que as recidivas loco-regionais são insignificantes, são comparáveis com o grupo que fez esvaziamento axilar, 1,5 versus meio, então não vale a pena. Qual era a avaliação original dessas pacientes? Apenas exame físico. O americano é muito metódico nisso, então fazia-se exame clínico. Exame clínico negativo, basta. Quase todos os estudos que vocês forem avaliar de axila, o critério de inclusão é exame físico. É muito raro você ter um estudo que randomize pacientes baseado no ultrassom. Poucos e os mais novos, alguns já têm isso, mas na época não. Tá? Então, exame físico negativo. Então, aquela paciente que você examinou, a axila é negativa, só que você fez um ultrassom, tem lá um linfonodo positivo, até que confirmado pelo PAF. Muita gente vai querer mandar para quimioterapia neoadjuvante. Tem vários estudos que mostram que você pode fazer paciente com axila positiva, que fez quimionel, ficou com axila negativa, você pode fazer biópsia de linfonodo sentinela. E a taxa de falso negativo vai variar aí, quando você retira 3 linfonodos, é de mais ou menos 5 a 7%, que é bastante considerável, bastante aceitável. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Toda vez que você faz quimioterapia neoadjuvante numa paciente, pelo menos até sair o estudo Allianz, que deve sair daqui a uns anos, você tem que ter, após a quimio, para preservar a axila patologicamente negativa. Tá? Sobrou doença residual, hoje você é obrigado a fazer o esvaziamento axilar. Tá? Só que o problema todo o luminal responde mal, a gente vai mostrar isso daí. Olha o que o Memorial faz. Memorial Sloan, em Nova York, pegou 425 casos que chegaram no Memorial e algumas pacientes tinham ultrassom, algumas pacientes tinham ressonância que o médico original pediu, e em 25% das vezes o ultrassom de axila era positivo, era alterado, em 30% a ressonância era alterada. Eles ignoraram isso, aplicaram o Z11,
fizeram dissecção axilar em 17% das vezes, ou seja, menos do que esses grupos, e as recidivas loco-regionais menores do que 1%. Qual que é o grande problema de você fazer você fazer quimio neoadjuvante e esperar uma resposta completa na axila? Nos tumores luminais, você vai ter uma taxa baixa de resposta completa, chega aí a 20%. Então, 80% das vezes, essa axila vai continuar positiva e você vai ser obrigado a esvaziar essa axila que você poderia ter feito uma conservação se você fosse operar essa paciente inicialmente. Tá? Então, a Melissa Pilewski fez um levantamento e ela mostrou o seguinte, que para pacientes que vão para a cirurgia conservadora, quando o tumor é luminal, se você faz a cirurgia inicial, 15% das vezes você esvazia a axila. Quando você faz quimionel, em 34% das vezes você esvazia a axila. Então, a quimioterapia neoadjuvante acaba sendo uma variável relacionada a mais esvaziamento axilar em tumores luminais, diferente dos tumores HER2 e dos tumores triplo negativos. Tá? As variáveis que ela viu para isso foram, então, quimioterapia e invasão angiolinfática. Diferente das pacientes que vão para mastectomia inicialmente, porque na época não se usava fazer a preservação de axila com linfonodo positivo, o Z11, em pacientes que iam para mastectomia. Hoje eu já tenho estudo, que é o Senomac, que incluiu pacientes de mastectomia. Então, para pacientes de mastectomia, a taxa era quase semelhante, então não fazia grandes diferenças, eu acabava preferindo fazer neoadjuvância para tentar diminuir a mastectomia. E HER2 e triplo negativo, com certeza você tinha uma vantagem, porque tem taxas de resposta muito mais altas. Tá? Então, o que eu faço hoje no meu dia a dia com tumores luminais? Tumores avançados, T3 e T4, vão para a terapia neoadjuvante. Tumor T1, T2 com axila negativa, eu me pergunto sempre, a cirurgia conservadora é possível? Se não, eu prefiro sempre uma terapia neoadjuvante. Se sim, eu vou para a cirurgia upfront, cirurgia inicial. E para as pacientes com axila positiva, visto no exame de imagem, até 2 linfonodos positivos, sim, eu ainda prefiro fazer a cirurgia conservadora. Se não, eu vou para a terapia neoadjuvante. Se mastectomia, eu vou para a terapia neoadjuvante. Tumores triplo negativos. A taxa de resposta a gente já viu que é uma variável importante em tumores triplo negativos, então a gente acaba tendo uma tentativa sempre de melhorar isso. A platina hoje é um padrão que a gente usa sempre, porque ela aumentou a taxa de resposta, isso reflete em sobrevida global, mas o triplo negativo tem uma variável importante. Lembra que a gente conversou que aqueles pacientes que não respondem completo têm um prognóstico pior? Então, alguns autores de pesquisa pensaram o seguinte: já que esses pacientes têm um prognóstico pior, que tal eu fazer uma terapia adicional para eles e ver se com isso eu melhoro o prognóstico? Então, o primeiro estudo que tem disso é o estudo CREATE-X, que randomizou pacientes com doença residual após quetenel. Eram pacientes inicialmente podiam ser luminais ou triplo negativos para capecitabina versus terapia convencional. E viram que o estudo era positivo, mas basicamente às custas das pacientes com tumores triplo negativos. Então, a adição de capecitabina, que é uma droga simples, barata e de baixa toxicidade, melhorou o prognóstico dessas pacientes. Hoje é o padrão ouro sempre que você não tem uma resposta completa. Aqui é uma análise de subgrupo para eu citar 2 dados. Não funcionou em pacientes com receptores hormonais positivos, só com receptores hormonais negativos, e não foi significante também em pacientes com tumores muito pequenos, porque esses pacientes já têm um bom prognóstico de modo geral, apesar da biologia agressiva. Mas para pacientes com axila, com tumores maiores do que 2 centímetros ou que acometam pele e parede torácica, esses casos daí são significantes. Moral da história, pelo CREATE-X, a nota de corte para você começar a indicar a neoadjuvância para selecionar esses pacientes que merecem receber a capecitabina é 2 centímetros. Um outro estudo, que é o Olímpia, ele vale exclusivamente para pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2. Como a maioria dessas pacientes hoje, principalmente BRCA1, são triplo negativos, a gente acaba sobrepondo um pouquinho os dados. Tinha dois grupos de estudo. Ele incluiu pacientes com tumores luminais e tumores triplo negativos. Os luminais,
os triplo negativos selecionados eram aqueles que não tinham resposta completa ou um luminal sem resposta completa e uma agressividade maior, baseado num score de risco, e pacientes que estão com tumores triplo negativos mais agressivos, maiores do que 2 centímetros, ou axila positiva, mas que operaram primeiro por algum outro motivo, podem ir direto para uso do olaparib, ou pacientes com RH, receptores hormonais positivos e mais de 4 linfonodos positivos. Essas pacientes foram randomizadas para olaparib versus placebo. E esse estudo foi muito significante. Ele foi um estudo de 2021 que mostrou um benefício absurdo a favor do olaparib na sobrevida livre de recidiva, na sobrevida livre de metástase e uma tendência à sobrevida global também. Então, para o paciente que é triplo negativo e com mutação de BRCA, a gente tem que ficar de olho também nessa questão para a seleção do olaparib. E, finalmente, o triplo negativo tem uma medicação que é exclusiva dele hoje, que é o pembrolizumab, que é a imunoterapia. A imunoterapia foi testada já numa fase 3 para triplo negativos, só que ela só foi testada na neoadjuvância. Você randomizava pacientes que iam para terapia neoadjuvante com placebo versus pembrolizumab e depois fazia a cirurgia e mantinha o pembro ou placebo. O que esse estudo mostrou? Que as pacientes que faziam pembrolizumab tinham uma melhor sobrevida livre de eventos, principalmente aquelas que tiveram resposta incompleta, tá? Aqueles tumores mais agressivos, e uma tendência ainda não significante de sobrevida global. Vocês vão ver que a gente sempre vai falar isso, ainda não significante, porque assim, você vê que os gráficos estão abrindo, mas isso não é uma diferença estatisticamente significante. Os estudos hoje focam em desfechos mais rápidos deles terem um resultado para poder colocar a medicação em comercialização. A importância do pembrolizumab você só pode fazer essa medicação em pacientes com neoadjuvância. As pacientes selecionadas para esse estudo, se vocês olharem para trás aqui, eram tumores que tinham axila positiva entre 1 e 2 centímetros ou pacientes acima de 2 centímetros com qualquer tipo de axila, positivo ou negativo. Então, todos os tumores hoje com axila positiva ou que tenham tumores a partir de 2 centímetros, a recomendação é que vão para a terapia neoadjuvante com pembrolizumab, porque você vai ter uma melhora de prognóstico. Então, um paciente com tumor triplo negativo, a gente opera hoje, principalmente, inicialmente, os tumores T1N0, tá? Aqueles tumores de histologia especial que, apesar de serem triplo negativos, a gente sabe que tem um prognóstico melhor. Aqui um exemplo é o adenoide cístico medular e o metaplásico, porque é uma situação muito diferente. São tumores que geralmente respondem muito mal à quimio, têm um comportamento muito mais parecido com o sarcoma. Então, a gente não usa isso para neoadjuvância com pembro. Então, nesses casos, a gente vai para a cirurgia inicial e depois a gente vai fazer a terapia adjuvante conforme necessidade. Tumores maiores ou iguais a 2 centímetros com axila positiva, sempre terapia neoadjuvante com esquema do Keynote 522, que é o nome do estudo, que é pembrolizumab mais quimioterapia. Quando tem doença residual, quando não tem doença residual, eu complemento a imunoterapia, e quando tem doença residual, a gente fica com muita vontade de associar a imunoterapia com outras medicações. Apesar dos estudos serem separados, a gente fica com uma vontade de associar. Então, a gente discute muito o uso da capecitabina e, no caso de pacientes com mutação genética, o olaparib. Tumor HER2 também é muito parecido com o triplo negativo. Os estudos procuraram avaliar aquele grupo de pacientes que não respondem completamente. Então, o estudo Catherine, ele selecionou pacientes com tumores a partir de 1 centímetro, mas a maioria dos pacientes tinha acima de 2 centímetros e foi o grupo que teve uma resposta significativa. Tumores HER2 positivo, que foram submetidas à quimioterapia neoadjuvante, com pelo menos com qualquer esquema, mas que continha taxano e continha trastuzumab, que hoje é o padrão ouro. Geralmente, o tratamento de escolha é uma combinação de taxano, carboplatina, Herceptin e pertuzumab. O Herceptin é o trastuzumab, perdão. E daí você avaliava as pacientes que tinham
doença residual. Foram randomizadas para manter o trastuzumab, que se mantém até completar 12 meses do início da medicação, ou trocar por uma medicação que é um parente do trastuzumab. É um trastuzumab ligado com uma molécula de quimioterapia que se liga à célula HER2 e libera a quimioterapia dentro da célula, que a gente chama essa molécula de TDM1, que é uma medicação um pouco mais avançada do que o trastuzumab, porém com mais efeitos colaterais. O estudo Catherine mostrou uma vantagem na troca da medicação para aquelas pacientes com tumores residuais, em tumores com doença residual, a vantagem a favor do TDM1 para sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida livre de metástase, e novamente uma tendência não significante para a sobrevida global. Na prática hoje, pacientes com tumores HER2, axila negativa, eu sempre tendo a querer fazer cirurgia, principalmente naquelas pacientes com tumores menores do que 1 centímetro. Tumores entre 1 e 2 centímetros, como foram incluídas no estudo, é discutível, vai para um tumor board, geralmente. A minha opinião é sempre a favor da cirurgia. Por quê? Porque quando eu opero primeiro, o tratamento adjuvante muitas vezes pode ser menor. Eu posso fazer um tratamento com menos quantidade de drogas e, com isso, menos toxicidade para paciente. E, às vezes, a gente perde a discussão, e isso vai para a terapia neoadjuvante. O esquema sugerido é o TCHP, que é aquele que eu falei anteriormente. Pacientes com tumores maiores ou iguais a 2 centímetros ou axila positiva, nestes casos, terapia neoadjuvante, e depois a gente avalia, faz a cirurgia, avalia. Quando tem doença residual, a gente troca o trastuzumab por TDM1 até completar 12 meses. Então, em resumo, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se eu puder resumir minha aula, é o seguinte: tumores luminais que vão para mastectomia, tentar fazer neoadjuvância para diminuir essa cirurgia, principalmente em tumores únicos. Se aquele tumor que já tem calcificação difusa ou já é multicêntrico, daí você pode até começar pela mastectomia. Tumores luminais que você tem um achado imaginológico, confirmado ou não por biópsia, de axila positiva, eu prefiro fazer uma, fazer uma cirurgia inicialmente, tá? Se a cirurgia conservadora é possível. Pacientes com tumores HER2 e triplo negativo, com axila positiva ou com tumores maiores ou iguais a 2 centímetros, eu sempre prefiro começar pela neoadjuvância, porque eu seleciono pacientes que podem receber um complemento de terapia, que eu não vou fazer à toa esse complemento, porque as medicações são mais tóxicas, obviamente. E pacientes com tumores menores do que 2 centímetros, axila clinicamente negativa, a gente faz a cirurgia inicialmente, tá? Eu acho que num breve resumo, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês, e eu estou à disposição para perguntas e opiniões aí. Obrigado, gente. Muito obrigada, Guilherme. A aula foi maravilhosa, super explicativa, né? A gente não podia esperar menos. Foi realmente muito bacana para a gente aqui, radiologista, e para mastologistas também. Vamos aproveitar essa oportunidade, pessoal, para abrir o microfone. Quem quiser perguntar, perguntar diretamente para o doutor Novito. Então, alguém tem alguma pergunta? Bom, então eu tenho. Eu queria saber o seguinte: quando você identifica o linfonodo em geral, assim, primeira pergunta é o seguinte: quando você pede para fazer ultrassom para avaliar a axila, você pede para avaliar a axila? Você gosta que o radiologista avalie a axila ou não? Aí a outra coisa é o seguinte: se o radiologista, a gente conta, né, 1 ou 2 linfonodos suspeitos, você sempre pede para fazer PAF ou COR? O que você, a sua preferência? Ou você deixa assim, deixa para o linfonodo sentinela, põe um clipe? Queria saber como é que você age na sua prática clínica. Então, vamos lá, Erika. São 3 perguntas. A primeira delas é se eu peço ultrassom de axila, eu não peço.
ultrassom de axila normalmente, porque eu imagino que quando eu peço um ultrassom, vocês já avaliem a axila. Faz parte do BIRADS essa avaliação, então eu não coloco. Alguns serviços, para fins mais de cobrança do convênio, pedem para colocar. Mas, assim, na prática, eu sei que a axila vai ser avaliada. Quando você tem uma imagem suspeita, eu faço questão que você me diga quantos linfonodos suspeitos. Tem alguns radiologistas que a gente trabalha que já me dizem assim, ó, tem um linfonodo suspeito nível 1, tem vários linfonodos suspeitos nível 1 e 2. Muda a minha conduta. Eu não tenho nenhum problema do ultrassonografista, do radiologista avaliar a axila. Nenhum problema. Não é isso que vai mudar a conduta, é o que eu vou fazer com a informação que o exame está me dando. A culpa não é do exame nunca. O exame só mostra o que está acontecendo. Eu tendo a entender que, de modo geral, a axila que parece positiva é positiva, tá? E eu me pergunto assim, isso vai mudar agora a minha conduta clínica? Normalmente não vai mudar a minha conduta clínica eu fazer uma biópsia. Então, eu raramente indico biópsia de axila. Raramente, raramente. E tem que lembrar uma coisa: um linfonodo que parece suspeito no exame de imagem, você faz um PET, o PET vem negativo, você faz uma biópsia, a biópsia vem negativa, não quer dizer que ele seja negativo. Em 50% das vezes você vai ter ainda assim que o linfonodo é positivo. A biópsia e o PET só valem no contrário, quando eles dão positivo. Daí você vai ter que, em 99% das vezes, o linfonodo é positivo. Então, assim, uma vez que você tem um exame de imagem suspeito, eu entendo que esse linfonodo é positivo. Se eu tenho um ou dois e é um luminal, eu vou sugerir sempre iniciar pela cirurgia, se eu posso fazer uma cirurgia conservadora. Então, não vai mudar, eu vou tirar esse linfonodo, obviamente, no intraoperatório, tá? Eu faço uma palpação, todos esses linfonodos a gente percebe, e geralmente são coincidentes com os linfonodos sentinelas, e se eles estão positivos, a gente vê o que a gente vai fazer. Às vezes esvazia, às vezes não, a axila, dependendo dos critérios hoje do Z11 e desse estudo novo que é o Senomac. Clipe. Em teoria, o clipe só é indicado em mulheres que vão para neoadjuvância, para você marcar. Já existiam vários conceitos mostrando que o clipe é um mau negócio. A taxa de identificação do clipe é muito baixa, você perde aí 10 a 20% dos clipes, você tem uma dificuldade intraoperatória e, na prática, isso acabava levando a um esvaziamento axilar maior. Então, era uma coisa que atrapalhava a cirurgia. A taxa de falso negativo hoje, com linfonodo clipado de mundo real, aquele que você identifica, versus o sentinela pós-quimionel, são muito semelhantes. Então não tem por que fazer isso. Mas saiu um estudo ano passado em San Antônio, no final do ano, que mostrou numa análise retrospectiva que os pacientes com linfonodos clipados tiveram mais esvaziamento axilar, que é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Então, assim, o clipe na mama, se possível, sim, eu sempre gosto. Eu só peço uma nova biópsia quando eu acho que uma mama muito grande, pendente, eu falo, putz, eu não vou conseguir marcar a pele tão bem. Agora, fora isso, eu marco a pele. Agora, clipe de linfonodo, nunca. E o que eu faço quando aparece essa porcaria desse clipe numa paciente que começou o tratamento com outro médico e chega no final do tratamento comigo? Eu explico para ela as limitações do clipe em comparação com o linfonodo sentinela e explico que, de modo geral, pode ser que a gente não localize o clipe. Eu já fiz hold de linfonodo clipado, já fiz agulhamento de linfonodo clipado. É um inferno, porque às vezes você faz e não aparece, tá? Então, assim, na prática, eu explico para a paciente que mesmo fazendo esvaziamento axilar, a gente pode não identificar esse linfonodo clipado. Daí ela vai lá e faz uma mamografia, um raio-x no futuro e aparece lá na axila esse linfonodo. Isso é muito desagradável, o paciente fica com aquela sensação que aonde tinha doença não foi avaliado. Na prática, quando a gente não identifica, essa paciente vai para o esvaziamento. Muito difícil você deixar para trás um linfonodo
um linfonodo que não foi clipado. Que foi clipado e não foi identificado. A Alessandra aqui pediu para você colocar, Disponibilizar. Você tem disponibilizar a o Érica tem a slide minha do aula, organograma. gente. A Hã? Érica tem minha aula, ela pode compartilhar com quem quiser. Não me incomodo, não. Mas Tá? ela pediu para você postar agora, não é? Acho que não sei se ela tem alguma pergunta. Não, Ah, mas compartilhar a tela. se ela quer o slide, eu mando. Se ela tem uma pergunta, ela pode Não, fazer, não, mas assim, compartilhar, botar aqui na tela, eu acho que não é isso? É só botar não, na tela. ponho. Peraí. Tá vendo aí? Do organograma que ela quer. Está aparecendo? Não, organograma não. Peraí, os slides. Tá. Enquanto É, você coloca aí, eu queria fazer outra, assim, ainda nesse assunto, né? Eu peraí, queria peraí, saber o peraí. seguinte. Peraí, Eric, eu sou homem, os homens não Tá. conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, eu tô achando. Esse organograma. É. Alessandra, você quer perguntar alguma coisa? Talvez seja para fixar. Tá aqui, Alessandra. Não. Eu acho que ela só queria revisar mesmo. Mas aí depois, se possível, se você puder revisar no nosso canal, acho que fica melhor para você fixar. Pronto. Aí, o que que eu queria saber? Naquele estudo que você mostrou, que tinha mais esvaziamento com paciente fazendo quetenel, tudo bem, fez mais esvaziamento naquela espaço da axila com quetenel. Mas os linfonodos estavam comprometidos? Eu acho que essa que é o grande ponto. Você entendeu? Ter mais abordagem Sim? de uma coisa negativa, ok. Mas se estava positiva, eu acho que era importante, não? Não sei, estava Não, escrito isso. Você acha que não? não. Érica, cada vez mais tem estudos mostrando que você deixar linfonodos positivos na axila não muda em nada o prognóstico. Então vamos lá. Quando você faz um esvaziamento axilar, eu faço um esvaziamento axilar, em teoria eu tiro 10 linfonodos. Eu tenho ainda 1%, 2% de linfonodos positivos residuais na axila. A partir de 17 linfonodos eu não tenho mais residual. Quando eu faço sentinela convencional no tumor de 1 centímetro, eu tenho uma média de 9% de tumores de linfonodos positivos residuais. No grupo que fez o estudo, o grupo controle que fez o sentinela mais o esvaziamento axilar tem aí mais ou menos 9% de linfonodos positivos. Essas pacientes tiveram um prognóstico pior? Não. Tiveram mais recidivas? Não. Tiveram mais recidivas axilares? Não, insignificante. O Z11 deixou pacientes com até 2 linfonodos positivos e não esvaziou a axila. Só que tinha um braço que esvaziava a axila. Quantos linfonodos positivos tinha a mais nessa paciente que tinha um sentinela positivo? De 18 a 30%. O que eu esperaria se isso daí fizesse diferença? Que essas pacientes que não esvaziaram tivessem um prognóstico pior. Tá? E não tiveram um prognóstico igual. Por que a gente faz ainda o esvaziamento axilar após quimionel sempre que você tem doença residual? Porque ainda não surgiu um estudo randomizado que diga que é seguro deixar isso, mas todo mundo no mundo acredita que é seguro, tá? Só não fazemos, porque não tem um dado objetivo. Existe um estudo chamado Allianz, que é um estudo que é um Z11 pós-neoadjuvância, que está randomizando pacientes com axila positiva, sentinela positivo pós-quimionel, para esvaziamento ou não. E esse estudo vai dizer se tem vantagem ou não fazer o esvaziamento axilar. Eu aposto que não vai ter, porque é uma paciente que você cada vez que você já fez, em teoria, quase todos os tratamentos. Você já fez químio, você vai fazer rádio,
você já fez as terapias com inibidor de ciclina, com imunoterapia. Então, assim, nessa paciente não faz diferença. Eu acredito que a informação de linfonodos faça muita diferença, principalmente para pacientes jovens ou para pacientes com tumores iniciais. Por quê? Porque neste caso você vai definir se você faz mais ou menos tratamento medicamentoso, tá? Entendi. Mas esse prognóstico que não muda, é em quanto tempo que vocês estão estudando? 10 anos? Quanto O tempo? Porque Z11 é tem pouco. 10 anos de seguimento, 10 anos é bastante. E É. o estudo, o B32 de linfonodo sentinela inicial, em tumores iniciais, já tem até mais tempo. É que eles não fizeram um segmento mais longo depois de 5 anos. Mas assim, não muda. Entendi. A cirurgia axilar, a tendência é que isso seja coisa do passado daqui a uns anos. Tá? Ah, É só ver o estudo Sound aí, que queria também fazer uma deixava pergunta que eu esqueci. linfonodo positivo para trás. E aí, gente, eu acho que o Chimis quer fazer algum comentário? Bom, então, nosso microfone está aberto. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Lolita. Obrigado por você ter vindo. Chimizo. Parabéns pela aula. Então, Carlos. Você comentou aqui em um dos seus slides os tumores luminais. E, em geral, você prefere fazer cirurgia de fronte ao invés de fazer Érica, neoadjuvante. Érica, tá muito ruim o som do Chimizo para mim. Vem Você cá, vem aqui, Chimis. consegue, ou me Peraí, dizer peraí. depois? Estava no microfone do auditório, acho que é mais fácil fazer o som melhorou Ah, agora? não, muito. Tá bom, Tá então. bem, Então, bem, bem audível agora. então, bom dia de novo aí para você, Lolita. Bom dia. Obrigado por ter vindo e parabéns aí pela aula. Tá? Minha pergunta é em relação aos tumores luminais. E, no geral, você prefere fazer cirurgia antes, né, da quimioterapia. Agora, a gente sabe que nos tumores luminais, assim, existe uma gama, né, diferente, assim, uma variação muito grande. É diferente, por exemplo, de eu pegar um tumor RRT de 100 e um KMA7 baixo de 10%, né? E a gente sabe que nesse subgrupo também, a gente tem aqueles tumores com receptor de estrógeno baixo, um receptor de progesterona negativo e um KI67 alto. Será que para esse subgrupo de pacientes desses tumores luminais que eles tendem, né, a ter um comportamento biológico muito diferente desses luminais A, por exemplo, não valeria a pena fazer uma quimioterapia neoadjuvante para aquelas pacientes com axila positivas, por exemplo, para você pensar numa resposta, provavelmente elas teriam uma resposta patológica completa maior, né, na axila do que os tumores luminais, por exemplo. Nesse caso, não valeria a pena? Com certeza, Chimizo. É que a gente generaliza numa aula, mas óbvio que tem situações diferentes, tá? A grande questão dos luminais é que você não tem uma mudança de tratamento hoje baseado exclusivamente se é um luminal A ou B, você vai ter as mesmas drogas e tudo isso. A gente tem feito cada vez mais uma seleção de pacientes, e o cutoff que a gente usa são aqueles pacientes que a gente chama de ER low, que são aqueles pacientes com receptores hormonais abaixo de 10%. E nesses casos, a gente tende a entender, às vezes aparece receptor de progesterona negativo, KI67 70%, HER2 negativo e o receptor de estrógeno 5%. A gente tende a entender que esse tumor tende a se comportar muito mais como um triplo negativo do que como um tumor luminal, tá? Então, nesses casos, a gente tende a querer fazer neoadjuvância com mais frequência. Problema, eu não consigo fazer imunoterapia nesses casos. E a segunda questão, que é um dado interessante, apesar dessas pacientes terem receptores hormonais baixos, quando tem acima de 1%, a recomendação é, mesmo sabendo que você vai ter pouca utilidade, fazer terapia endócrina complementar para essas pacientes.
tá? Então, respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, sim, tumores ER-low, a gente tende a repetir, a tratar eles mais como um triplo negativo e preferir a neoadjuvância, tá? Mas, na prática, a gente sabe que isso não vai mudar tanto o tratamento sistêmico dessa paciente. E a cirurgia, sim, a cirurgia vai mudar, geralmente, você consegue fazer cirurgias menores. Eu indico bastante, Shimizu, cirurgia em neoadjuvância em luminal, mas aqueles luminais que são maiores do que 5 centímetros. Agora, luminalzinho pequeno, que daria para fazer um quadrante, esses eu fico com dó de indicar neoadjuvância, porque muitas vezes eu faço uma cirurgia axilar mais agressiva, tá? Não, perfeito, Novita. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, Novita, também para até direcionar para os colegas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo ainda, a maior parte aqui acaba sendo radiologista e radiologistas aí que fazem biópsia, biópsia de mama. A gente sabe que, assim, pelo que você expôs, é importante saber para alguns subtipos, principalmente os CER2 e os triplo negativos, se há lesão residual ou não após uma quimioterapia neoadjuvante, porque isso aí muda, né? O tratamento, você pode acrescentar novas drogas dependendo de se você tiver lesão residual ou não. E, às vezes, por exemplo, vem indicado para a gente fazer mamotomia de nódulo. Às vezes, nódulo de 2 centímetros, nódulo de 1,5 centímetros. E o que Para poder acontece? colocar o clipe. Não, é que às vezes pode sair toda a lesão, né? Você tira toda a lesão e muitas vezes, se você tira toda a lesão, você não vai ter esse mensuramento, se você tem lesão residual ou não na quimioterapia neoadjuvante. Mas Shimizu, desculpa a minha ignorância. Agora, sério que é uma ignorância radiológica mesmo. Você consegue tirar completamente um nódulo de 2 centímetros? Tudo bem, se você quiser muito, você tira até a mama. Mas assim, eu trabalho com a ideia que se tira nódulos de até 1 centímetro completamente. Acima de 1, dá para fazer, mas você força um pouquinho mais a barra. Até os dois é possível, né? Dependendo da As agulhas distribuição. mais grossas. A gente Não, usa dá. mais Se você usar uma calibrosas, agulha de meio então, metro de largura e ligar um vácuo, você tira até mas para o fígado simplificar, da por exemplo, paciente. Novita, né? Um nódulo de 1,5, muitas vezes sai, né? E sai tranquilo numa mamotomia, a gente acaba tirando tudo. Um E e-mail não muda nada, o problema é acima de 2 centímetros. aí, por exemplo, se sai tudo, se isso aí teria um impacto para você aí na indicação de neoadjuvância ou no acompanhamento neoadjuvante dessa paciente ou na adjuvância dela. Se você tira muita carga tumoral, por exemplo, você não sabe, né? Às vezes, se isso aí some depois, se ficou lesão Não, residual, não se perde essa é, informação. Se isso te é, atrapalha é- no planejamento, no me tratamento dessa atrapalha. paciente. É uma tragédia isso. Às vezes você pega pacientes nessa situação. Outro dia alguém colocou no grupo da SBM de WhatsApp uma paciente que fez uma mamotomia pré-quetenel. Essa mamotomia tirou toda a lesão imaginológica, era uma lesão de 1,5. Fizeram neoadjuvância. E daí a dúvida era se você fazia ou não algum complemento. Gente, você não tem resposta, porque você não sabe se o componente invasivo daquele nódulo, todo ele era o que saiu, entendeu? Dá para você ter uma noção muito boa? Dá, mas assim, você nunca vai saber quanto media o tumor invasivo, tudo isso. Então, assim, a preferência nossa por lesões palpáveis ou lesões nodulares maiores do que 1 centímetro sempre é uma core biopsy. Mas o mundo pede mamotomia muitas vezes e acaba vindo o paciente com mamotomia e perdeu-se. A situação que eu vejo muito, Chimizo, é o contrário. É uma paciente que tinha um tumor que no exame de imagem anterior tinha 2,2 ou 2,3. Daí você fez uma mamotomia e sobrou 1 centímetro. E daí? Eu trato como original ou como o que sobrou depois da biópsia? A gente sempre tende a querer manipular um pouco a informação a favor da possibilidade de fazer um tratamento mais efetivo. E às vezes a gente força um pouquinho a mão para dar mais medicações. Na dúvida, a paciente sempre recebe mais cirurgia, mais remédio. Mais toxicidade, mais efeito colateral, em teoria, mas mais cura também. Então, é o que vai acontecer.
tá? Mas o ideal é não fazer mamotomia nesses casos. E se fizer 2 centímetros, não tirar a imagem inteira, ainda mais aqueles nódulos bem suspeitos. Perfeito, era justamente esse ponto, porque, por exemplo, aqui a nossa, aqui a nossa discussão do grupo, a gente justamente sempre está suspeitando que é um tumor e veio para uma mamotomia, né? Provavelmente vai vir um CA, parar e rediscutir e verificar se não seria melhor fazer um descalonamento, nesse caso, do tipo de biópsia, né? Ao invés de uma mamotomia, a gente partir para uma cor. Principalmente para nódulo, né? Principalmente para nódulo, porque esse sim, né? Provavelmente a chance de vir algo invasivo é muito maior. Mas você está falando aí Diferente no para HC, calcificações. no INRAD, certo? E no Sim. ICESP. Eu não sei como está Aqui, hoje, eu saí aqui, da... aqui a gente acaba fazendo, né? A maioria dos Eu, casos do CESP acabam chegando já com o diagnóstico eu, externo. eu, eu saí em 2015, mas quando eu saí, eu lembro que o Nestor mudava as indicações. Ele tinha autonomia para mudar, ele mudava a indicação de exame, de tipo de biópsia, etc. Isso daí eu achava muito benéfico, para te falar a verdade. Me entristece muito eu, às vezes, receber PAF de um nódulo especulado de 3 centímetros, daí você fala com o radiologista, que às vezes é você, eles falam, puxa, Guilherme, chegou um pedido aqui do médico que está acompanhando a paciente, que às vezes é um clínico geral, e a gente acaba tendo que fazer, entendeu? Às vezes lesão sólido cística, você fazer PAF. Eu sei que você, na maioria das vezes, liga para o médico e sugere a mudança por uma biópsia a vácuo, tudo isso. Mas tem muito colega que não tem essa autonomia, entendeu? Então, às vezes faz um exame que não é o ideal, core de lesão sólido-cística, de papiloma, e, e você acaba prejudicando um pouquinho o tratamento. Aí eu acho que é mais fácil, aí eu acho que vocês têm uma autonomia para mudar isso. E eu tenho certeza que quando vocês acham que é uma paciente que vai para a neoadjuvância e que tem uma lesão altamente suspeita, vocês já colocam um clipe de cara, como se faz hoje em grandes lugares no mundo, já se coloca o clipe inicialmente. Acho justamente a questão, né? No caso de dúvida, esses casos que podem entrar com luta, é discutir, né? Sempre que possível. A gente sabe que nem sempre acho que os cenários são diferentes, como você falou, e às vezes esse distanciamento é grande, né? Entre quem está fazendo o procedimento e quem solicitou. Bom, gente, devido à adiantada hora, a gente vai ter que. Já deu meio-dia. Então, infelizmente, a gente não vai mais poder fazer perguntas. Então, mas quem quiser, depois, eu acho que tem um contato, na aula do Novita, né? Então, muito obrigada a todos, em especial você, Novita, por ter cedido seu tempo, compartilhado seu Eu que conhecimento, tirado agradeço. nossas dúvidas. Lembrando que a reunião é de vocês e muito obrigada pela atenção de todos. Oi, Até a próxima Terezinha, reunião. tudo bem? Prazer em Terezinha, te obrigada ver. pela audiência. Obrigado. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.